Gazeta Entrevista está de volta. Nesse segundo bloco, eu converso com a coordenadora do comitê, Chico Mendes, Ângela Mendes. Um prazer recebê-la aqui no Gazeta Entrevista. Bom, 2018, lá se vão 30 anos da morte do teu pai. O que a Semana Chico Mendes, o que essa edição da semana traz de novidade, Ângela? O que você poderia destacar para a gente? Primeiro, boa tarde, Taan, equipe, boa tarde aos seus telespectadores, né? Então, esse ano são 30 anos, né, de legado, de um grande legado que o Chico deixou. E aí a gente vai ter uma programação voltada a esse tema, do legado do Chico. E a gente vai ter aí 3 dias intensos, né? São os dias do legado, que é uma atividade grande dentro da nossa Semana Chico Mendes, né? E que é a organização, foi uma ideia do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, nosso antigo Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS, né? Que para homenagear e celebrar esses 30 anos de legado, resolveu trazer aqui para Chapuri esse grande encontro. É um encontro em que vão grande vir, encontro é esse? É um encontro onde vão estar presentes antigos companheiros do Chico, né? Mais do que isso, extrativistas de toda a Amazônia, do Cerrado, né? Extrativistas das reservas marinhas. Então, vamos ter um público, tudo bem. Maranhão, Bahia, aonde existirem reservas marinhas, né? E aí a gente vai ter esse público todo em Chapuri, nos dias 15, 16 e 17, fazendo esse grande debate do que foi esse legado do Chico, né? São 30 anos, né, em que muita coisa foi conquistada, em que a categoria extrativista, né, junto com o seu movimento, vem avançando nas conquistas de políticas públicas, e aí a gente está comemorando hoje, celebrando tudo que foi conquistado através desse legado das reservas extrativistas, né? Agora, Ângela, o grupo de vocês, quando organiza um movimento com essa magnitude, com esse tamanho, envolvendo populações extrativistas praticamente de todo o país, uma ideia que permeia esse debate de vocês, certamente é a ideia de desenvolvimento. Isso é uma parte do problema. Uma outra parte é a ideia de crescimento econômico, que são duas coisas não necessariamente sinônimas. Me parece que a população, principalmente a do Acre, que é onde os meus pés estão pisando o chão, não tem compreendido esse legado. Essa leitura, você concorda com ela? Ou você acha que não, a população entendeu sim o legado do Chico Mendes e tudo? Que avaliação que você faz? Bom, primeiro eu queria te falar um pouco de que o legado é apenas uma parte dessa nossa programação, porque a Semana Chico Mendes ela vai do dia 15 ao dia 22. Todos os anos a gente faz grandes momentos de discussão, reflexão, né, em cima dessas temáticas de justiça social, preservação ambiental que o Chico defendia, né? E aí faz um recorte na questão dos territórios. Então, hoje, antes da gente falar em desenvolvimento, a gente entende que a gente precisa falar da garantia desses territórios, e da garantia de direitos dessas populações, né, extrativistas, indígenas, quilombolas, e que hoje, inclusive, sofrem um retrocesso e sofrem uma ameaça tremenda, né, quer dizer, junto à garantia desses direitos. É que o debate, sim, ocorre nessas questões sobre desenvolvimento e crescimento econômico, que são coisas distintas, porém, o debate ainda precisa ser qualificado, melhorado na questão da defesa de direitos ainda. Então é uma questão que vocês ainda estão discutindo coisas que o poder público demonstra falhas evidentes lá atrás ainda. Com certeza. Quando a gente fala desse legado de 30 anos do Chico, e que foi concretizado na forma das reservas extrativistas,
a gente fala de um território grande protegido, mas a gente fala não só de reservas extrativistas de floresta, mas de todas as unidades que vieram, que surgiram a partir dessa modelagem, né? Que são reservas de desenvolvimento sustentáveis, as reservas marinhas e os PAIs diferenciados, projetos de assentamentos diferenciados, né? E aí tudo isso compõe aí uma área protegida de mais de 66 milhões de hectares, né, de floresta protegida, mais de 1.500.000 pessoas dentro dessas áreas, porque essas unidades, elas trazem em seu bojo isso, o uso sustentável, e a partir daí os seus modos de produção, seus modos de vida que vão estar sempre ligados, sempre conectados, né? Agora, esse modo de produção, junto com o seu modo de vida, e é isso que nos traz esse resultado, é isso que quer dizer essa sustentabilidade que a gente fala, e é isso que o Chico sempre defendeu, na verdade. Agora, na prática, eu estou sendo muito pragmático, talvez até injusto no raciocínio, mas o modo de vida das populações extrativistas aqui no Acre sempre tiveram um encantamento pela pecuária. Você vê a reserva extrativista Chico Mendes, vez por outra, são feitas reportagens mostrando, não é especulando, é mostrando a presença da pecuária na reserva extrativista Chico Mendes, que é um símbolo dessa luta. Isso te incomoda? Isso poderia ser revisto? Por que o mesmo extrativista na reserva Chico Mendes enxerga o boi como uma espécie de poupança? Então, não são todos, né? Não são. Os extrativistas. É verdade. A reserva Chico Mendes, ela é uma reserva diferenciada, assim, né? É uma referência. Além de ser o símbolo. Além de ser o símbolo. É essa referência que a gente tem de território, né? De uso coletivo. Mas você veja, quase 1 milhão de hectares, né? Cercada por fazendas de todos os lados, por todos os lados. É uma pressão muito grande que sofre com retirada ilegal de madeira, né, com a questão do avanço da pecuária e também com a falta de estrutura do próprio ICMBio, que não consegue, né, suprir essa demanda. Então a gente tem aí uma série de fatores. Não obstante isso, a gente sabe que existem as políticas públicas que atendem essa população da reserva. E hoje, se você for lá dentro, você vai, logicamente, encontrar aquela comunidade ou aquele extrativista que tem um outro foco, que acha que o boi e a pecuária é o que é. É a alternativa. É a alternativa. Talvez ele não consiga enxergar outra alternativa, mas muitos extrativistas têm experiências muito boas dentro da própria Chico Mendes, seja em Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, né? Então, assim, a gente conhece muitas experiências boas. Talvez essas pessoas que acham que o gado ainda é alternativa, elas não conseguem ainda enxergar esse potencial que tem na floresta. Assim como também a gente acha, por exemplo, que a academia também ainda não conseguiu se apropriar de todo esse potencial e que poderia ser uma parceira muito grande. A academia, só para explicar, a academia está falando das instituições de ensino, as universidades, exatamente, não transformam aquilo ali em potencial de pesquisa da maneira como se necessitaria. Né? Porque a gente tem esse potencial e a gente sabe disso. Sem dúvida. Ângela, o governador Tião Viana vai fazer, o governo do estado é um dos apoiadores da Semana Chico Mendes. O governador Tião Viana vai fazer uma série de homenagens. Você poderia adiantar alguma coisa para a gente? Como é que vai ser isso aí? Então, a entrega do Prêmio Chico Mendes, ela acontece sempre, todos os anos, no dia 15. Esse ano não poderia ser diferente, ela vai estar fazendo parte da nossa programação. É a abertura da Semana Chico Mendes com a entrega do prêmio. Vai acontecer aqui em Rio Branco? Não vai acontecer aqui, vai ser em Chapuri. Essa programação dos dias 15, 16 e 17, ela foi toda pensada para Chapuri, para ter uma proximidade maior da população extrativista que tá vindo, né, com essas pessoas históricas do movimento, pessoas que participaram dos empates junto com o Chico. Então, foi estratégico pensar Chapuri para abrigar esse momento. Ângela, por que, na sua avaliação, na avaliação dos teus companheiros aí que organizam a semana,
O governo do estado do Acre não conseguiu concretizar na prática o ideário do Chico, ou ele conseguiu, e a gente não está conseguindo perceber isso? Olha, na verdade, assim, quando se fala em reservas extrativistas, em proteção de unidades de conservação, foi muito difícil mesmo que o poder público pudesse avançar mais nisso. Hoje a gente tem muitas unidades para serem criadas. No Acre, acho que a gente ainda tem um potencial, porque a floresta ela precisa de ser preservada, mas a nossa água também. A gente tem aí problemas já de falta d'água no mundo. Então, assim, aqui, além da gente preservar a floresta, eu creio que a gente falhou em não criar mais unidades de proteção. Eu acho que, como a Chico Mendes tem essa pressão, sofre essa pressão do gado, outras unidades também sofrem, mas infelizmente a categoria extrativista, ela ainda precisa dessa tutela do Estado ainda, sabe? E a gente precisa avançar na questão das garantias ainda dos nossos direitos. A população ainda não consegue ter direito a uma educação superior, e isso é uma demanda que vem muito, As coisas ainda continuam difíceis, mas as conquistas, elas aconteceram, assim, muito fortes. A gente sente isso. E é por isso que a gente quer celebrar. E lembrar disso sempre. E lembrar disso sempre, que é possível avançar. E que, baseados no legado do Chico, e ele deixa um exercício, ele deixa assim, uma coisa muito forte de organização, de coletividade. E é isso que a gente Ângela faz na Semana Chico Mendes. Obrigado pela tua participação aqui no Gazeta Entrevista, tá bom? Nada, obrigada, disponho. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes.